Saudações, seja muito bem-vindo ao nosso curso e hoje nós vamos falar da função polinomial do segundo grau. Você precisa revisar a aula de equação do segundo grau para que você tenha o máximo de proveito, tá? Vamos tomar um cafezinho com a bolachinha de curutu? Vamos lá! Definição de uma função polinomial do segundo grau. Ela é uma função do tipo f de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que o a tem que ser diferente de zero, como acontecia na função polinomial do primeiro grau, certo? Os valores de x para que eu tenha o zero da função, ou seja, o y ou f de x seja zero, são chamados de raízes e calculado, como já vimos na aula de equação do segundo grau. O x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde esse delta, que é chamado de discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Como a gente já discutiu, se esse delta é maior que zero, você vai ter duas raízes. Se o delta é igual a zero, você também tem duas raízes, só que ela é dupla, é a mesma raiz duas vezes. E se delta for menor que zero, aí a gente não tem raiz real. A gente entra no mundo dos imaginários, o mundo dos números complexos, que vai estar lá no finalzinho do nosso curso. Ok? Tranquilo? Muito bem, Carlos. Então, para que a gente possa falar da função polinomial do segundo grau, é necessário também que haja uma fatoração em algumas questões. Então, quando você tem a função polinomial do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, e você conhecendo as raízes dela, x1 e x2, a gente pode escrever a função polinomial do segundo grau na sua forma fatorada. Ou seja, essa expressão aqui em cima pode ser substituída em função das suas raízes, x1 e x2. Então, a forma fatorada de uma função polinomial do segundo grau é o coeficiente a, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Vamos mostrar um exemplo. Seja a função polinomial do segundo grau x ao quadrado menos 5x mais 6. Quando você fizer o delta e resolver as raízes, você pode pausar o vídeo agora, voltar à nossa aula de equação do segundo grau e calcular as raízes. As raízes serão 2 e 3. Então vamos escrever agora a forma fatorada da função polinomial do segundo grau. Coeficiente a é 1 que multiplica x menos primeira raiz, que é 2, e segunda raiz, que é 3. Se você desenvolver pelo chuveirinho isso aqui, gente, vai dar esse resultado aqui de cima. Mais um exemplo. A função polinomial do segundo grau, 2x ao quadrado menos 8x mais 8. É possível escrever na sua forma fatorada. Quando você faz as raízes, você encontra uma raiz dupla. Observe, raiz dupla. 2 e 2. Duas raízes iguais. E aí a forma fatorada, quem é o a? 2. Que multiplica x menos a primeira raiz, que é 2, que multiplica x menos a segunda raiz, que é 2. Desenvolveu o chuveirinho, multiplicou por 2, garanto que você encontra isso aqui. Não passe o vídeo, faça esse teste aí, beleza? Muito bem. Dentro da função polinomial do segundo grau, cada um dos coeficientes tem uma função específica. Por exemplo, o coeficiente a, aquele que está ao lado de x ao quadrado. Se esse a for positivo, nós vamos dizer que existe uma concavidade para cima. E se o a for negativo, nós vamos dizer que a concavidade é para baixo. Ou seja, o gráfico da função polinomial do segundo grau é uma figura geométrica chamada parábola, uma cônica, que também vai estar na nossa aula lá de geometria analítica das cônicas. Então, de novo, a positivo, concavidade para cima da parábola. A negativo, concavidade para baixo. Beleza? Carlos, um detalhe muito interessante sobre o a. Quanto maior o módulo de a, mais fechada é a parábola. Então, por exemplo, a parábola representada pela função polinomial y igual a 3x ao quadrado é essa daqui, ó. Mas se o a aqui, ó, diminuir, a parábola abre. E se diminuir mais ainda, porque aqui saiu de 3 para 1 sobre 2, ela vai abrindo. Ou seja, quanto menor o a, mais abre. Ou quanto maior o módulo de a, mais ela fecha. Percebeu que interessante? Beleza, Carlos. E o coeficiente b? Atenção, importante, escreva aí. O que é o coeficiente b? É como a parábola corta o eixo y. Não é onde, é como. Então, se a parábola cortar o eixo y subindo, o b é positivo. Se ela cortar o eixo y descendo, o p é negativo. E se ela for o vértice em cima do eixo y, o b é zero.
Observe, gente, que esse 3 não é o B de bola. O B não é onde corta, é como corta. Então, neste caso aqui, ó, o B aqui foi 2, que a gente vai dizer como é que calcula depois. Mas o importante é saber que ele é positivo. Está vendo aqui o 2 positivo? Ó? Como o A é positivo, a parábola é com cavidade para cima. E aqui agora, ó, o A é negativo, ó, -1 com cavidade para baixo. E o B, gente, é -2. Está cortando, descendo, ele é negativo. E finalmente aqui, ó, o B é 0. Percebeu que não tem o coeficiente B porque não tem o termo x. Então, toda vida que o vértice da palavra está em cima do eixo y, o B é 0. Percebeu, Carlos? Muito bem. Mas, Carlos, você disse que o B é como corta. E onde corta é quem? É o C. Então, o que é o C, Carlos? É a ordenada do ponto em que corta o eixo y. Então, veja, ó, cortou o eixo y aqui, é o C. Cortou o eixo y aqui, é o C. Então, vamos voltar para a figura anterior. Galera, cortou no 3. Olha o C aqui, que é 3. Cortou no 0. Olha o C aqui, não tem, é 0. E olha aqui agora, ó, cortou no 9. Então, olha o C aqui, que é 9. Que massa, Carlão! Enquanto o B é como corta, subindo positivo, descendo negativo e o vértice é 0, o C é o ponto que corta. Meu irmão, que show! Muito bem. Galera, a partir do conhecimento dos coeficientes A, B e C e o delta, é possível traçarmos o santo grau da aula de hoje. Tá? Se o aluno tem esse conhecimento, ele já sabe o jeitão da parábola. Então vamos lá, ó. Coisa importante, quando A é positivo, os 3 casos com cavidade para cima, percebeu? Quando A é negativo, os 3 casos com cavidades para baixo. Agora veja, delta positivo, você concorda que ele tem 2 raízes, ou seja, tem 2 zeros da função. Corta o eixo x em 2 pontos, nas raízes x1 e x2. Se o delta é 0, só corta em um ponto o eixo x. x1 é igual a x2. Já vou adiantar, viu? Quando o delta é 0, o vértice da parábola está em cima do eixo x. De novo, quando o delta é 0, o vértice da parábola está em cima do eixo x. E o ponto onde corta é a própria raiz dupla, porque elas são iguais porque o delta é 0. E se delta é menor que 0, gente, não corta o eixo x. Ela fica acima do eixo x com a concavidade para cima. Olha aqui embaixo agora. A negativo, com cavidade para baixo, 2 raízes, está vendo? x1 e x2, porque o delta é positivo. Uma só raiz, ó, dupla, x1 igual a x2, delta 0. Cortou no eixo x. E olha que interessante, quando o delta é negativo, a concavidade é para baixo, abaixo do eixo x. Então, pause o vídeo, bota aí na porta do seu quarto, que isso será muito discutido na aula de hoje, tá? Vamos falar agora, Carlos, sobre a maioria das questões que existe de função polinomial de segundo grau. A maioria das questões de função polinomial de segundo grau mexe com o vértice da função, ou seja, os pontos de máximo ou de mínimo. Nós representamos o vértice da função por x do vértice e y do vértice. Então vamos discutir isso aqui. Galera, pode-se demonstrar que quando a concavidade é para cima, ou seja, A positivo, eu tenho um valor mínimo. Sim, porque A positivo, a boca do jacaré fica assim, o ponto é mínimo aqui. Como é que se calcula o x do vértice? Menos B sobre 2A. Formulazinha pronta que você tem que saber. E o y do vértice, Carlos? Menos delta sobre 4A. Então, ó, concavidade para cima, eu tenho um valor mínimo, A positivo. Então, toda vida que o A for positivo, eu tenho um valor mínimo. O x do vértice e o y do vértice é dado por essa forma. E a mesma coisa para o valor máximo. Só muda que agora é um ponto de máximo. Porque como a concavidade ficou para baixo, é um ponto de máximo. E como é que se calcula o x do vértice? Do mesmo jeito. Menos B sobre 2A. E o y do vértice é menos delta sobre 4A. Anote aí que isso será significativo demais. Muitas dúvidas ocorrem com o aluno quando ele diz assim: eu posso simplificar uma função polinomial do segundo grau? Sim, quando é para achar raízes e o x do vértice. E não quando é para achar o y do vértice. Então vou repetir. Pode simplificar uma função polinomial de segundo grau? Pode. Para achar raízes ou x do vértice. Mas para achar y do vértice, não pode. Vamos discutir isso melhor. Quando simplificamos uma função quadrática,
que é o outro nome que se dá à função polinomial do segundo grau, não se altera o x do vértice nem as raízes, permanecem as mesmas. Mas o y do vértice é alterado de acordo com a simplificação que foi feita. Então, vou dar um exemplo a você. Imagine que eu tenho a função polinomial do segundo grau, menos 2x ao quadrado mais 160x menos 2.400. Pause o vídeo agora, ache as raízes, ache o x do vértice e ache o y do vértice pelas fórmulas que a gente mostrou. Você já fez isso? X do vértice você deve ter encontrado 40, y do vértice você deve ter encontrado 800 e as raízes você encontrou 20 e 60, tá? Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou simplificar, tá bom? Por exemplo, eu vou dividir por 2. Então ficará, se eu dividir por 2, menos x ao quadrado, mais 80x, menos 1.200. E se você repetir os cálculos, x do vértice, y do vértice e as raízes, você encontrará o seguinte, as raízes, observe, continuaram as mesmas, o x do vértice, se você fizer, continua o mesmo, e o y do vértice, surpresa, ele não é mais 800, ele é 400. Então preste atenção, se você dividiu por 2, o y do vértice também vai ser dividido por 2. Se você tivesse multiplicado por 3, o y do vértice seria multiplicado por 3. Mas x do vértice e as raízes não mudam. Então isso é muito perigoso, porque na hora em que você altera o y do vértice, você vai alterar o valor máximo ou o valor mínimo. Cuidado com as simplificações, tá bom? E esse caso especial a gente já comentou na realidade, né? Toda vida que eu corto o eixo x, o x do vértice é a própria raiz, que é o caso de delta igual a zero. E o y do vértice vai ser zero, porque cortou no eixo x. Percebeu? Caso muito legal, quando delta é zero, o vértice está em cima do eixo x, o x do vértice é a própria raiz, e o y do vértice, como está em cima do eixo x, é zero, ele não tem altura. Gostei, cara, beleza. Cara, em algumas questões, é muito interessante encontrar a função a partir do x do vértice e y do vértice. Alguns livros não trazem essa informação. Na realidade, isso é opcional, só que em algumas questões pode-se facilitar, mas você consegue resolver mesmo sem conhecer a forma canônica. No entanto, como o nosso curso vai lhe preparar para você passar em qualquer curso, eu vou demonstrar para você a forma canônica. Essa demonstração, gente, prescinde de completar quadrados, que a gente já viu nas aulas de fatoração, produtos notáveis e equação de segundo grau. Então vamos comigo, está lá nas aulas anteriores. Então imagine que eu tenho a função polinomial de segundo grau na sua forma tradicional, ax ao quadrado mais bx mais c. Vou colocar a em evidência. Colocando a em evidência, eu vou dividir tudo por a. Ax ao quadrado por a dá x ao quadrado. Bx dividido por a dá b sobre a. C dividido por a dá c sobre a. Então o a ficou do lado de fora e aqui dentro ficou desse jeito aqui. Pronto. Eu preciso agora recordar o método de completar quadrados. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar aqui dentro b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, e como eu somei algo, eu tenho que diminuir a mesma coisa para não alterar o valor. Do ponto de vista matemático, isso da terceira linha é o que está na quarta linha. Agora, por que eu fiz isso? Porque isso aqui, gente, ao somar com b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, isso remete a um trinômio quadrado perfeito, onde a segunda parcela é b sobre 2a. Observe que b sobre 2a ao quadrado é exatamente b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui com 3 parcelas é a mesma coisa de x mais b sobre 2a ao quadrado. E aqui eu tirei o mínimo, ó. 4a ao quadrado por a dá 4a vezes c, menos 4a ao quadrado por 4a ao quadrado dá 1 vezes b ao quadrado. Então isso aqui, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse a que está do lado de fora, multiplicar por isso, chuveirinho, e multiplicar por essa parcela aqui. Então vai ficar a, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, a menos a. Por que é menos a, cara? Porque eu inverti essa ordem aqui. Atenção, gente, ó. Como aqui eu tinha 4ac menos b ao quadrado, eu vou escrever b ao quadrado menos 4ac e boto o sinal menos aqui. Você vai entender por que eu fiz isso daqui a pouco. Então ficou menos a que multiplica isso aqui. Ora, eu posso agora fazer o seguinte. Esse a aqui eu vou cortar com esse a aqui embaixo, né? Esse a corta com um dos a's aqui embaixo, fica 4a. Você sabe por que eu fiz isso, gente? Pelo seguinte. X mais b sobre 2a tem a ver com x do vértice. Você lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a? Então, no lugar desse b sobre 2a, como aqui é negativo, eu vou botar o sinal menos. Ou seja, b sobre 2a é x do vértice negativo.
que o x do vértice é menos b sobre 2a. Como aqui é positivo, eu boto menos. E isso aqui, gente, b ao quadrado menos 4ac, justificando porque eu troquei da antepenúltima, dessa linha para a antepenúltima, é porque b ao quadrado menos 4ac, a gente sabe que é o delta. E isso aqui, delta sobre 4a, você sabe o que é. É o y do vértice. Na realidade, o y do vértice é menos, lembre que isso aqui é delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a está aqui, é o y do vértice. Então, isso aqui ficou mais y do vértice, porque como é menos isso aqui sendo negativo, menos com menos, mais y do vértice ficou. Então, gente, você não precisa dessa demonstração. A partir de agora, para usar a forma canônica, você vai ver nos exercícios, logo no exercício 1 na sequência, que a gente usa sempre quando eu conheço o x do vértice e o y do vértice. Então, ela tem uma importância muito grande nesse contexto. Então, forma canônica, uma outra maneira de escrever a função polinomial de segundo grau, anote só o resultado, que é o que interessa. É A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Vamos usar isso, tá bom? Muito bem, Carlos. Chegou a hora dos exercícios agora. Esses primeiros 16 minutos, gente, ele é muito importante na aula de hoje. Não adianta ir para os exercícios sem que você tenha anotado tudo aí. A forma fatorada, a forma canônica, as relações entre delta, A, B e C, x do vértice e y do vértice. Nós vamos usar isso o tempo todo nos exercícios, tá? Então não dê continuidade ao vídeo. Pegue o seu caderno e lápis, anote tudo. E quando você fizer isso, agora sim, ao sabor delicioso desse café, vamos aos exercícios. Gente, esse primeiro exercício vai dar uma revisão geral de tudo que foi visto na teoria, tá? É uma questão que eu estou trazendo para você, para a gente discutir praticamente tudo da teoria. Então vamos lá. Mais uma questão que envolvendo lucro, né, gente? Sempre importante. O lucro L de uma empresa em milhares de reais é dado em função das unidades X produzidas pela expressão. O lucro, que depende do X, é dado por uma função polinomial de segundo grau. Menos x ao quadrado, mais 80x, menos 1.200. Daqui você já deve saber que o A, que é o coeficiente de x ao quadrado, é menos 1. O B é 80, né? Aquilo que está ao lado do x. E o C é menos 1.200. O número de unidades produzidas para que o lucro seja máximo parou. Por que é que o lucro vai ser máximo? Porque o A é negativo, né? É um ponto de máximo, então. E o valor desse lucro máximo em milhares de reais serão respectivamente. Está aí as alternativas, então vamos começar. A função lucro, ou seja, o y, é dado por menos x ao quadrado mais 80x menos 1.200. O A é menos 1, com cavidade para baixo, caracterizando o valor máximo. O B é 80. Isso significa que, por ser positivo, ele vai cortar o eixo y subindo. E o C, menos 1.200, vai ser o ponto em que ele corta o eixo y. Perfeito? De posse de A, B e C, vamos calcular o x do vértice, porque ele está pedindo o valor máximo. X do vértice é menos B sobre 2A. O B é 80, então menos 80, o A é menos 1. Menos 80 dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos é mais, então x do vértice é 40, então parou. O que é o x do vértice? X é o número de unidades, gente. Então, se eu produzir 40 unidades, eu vou ter o lucro máximo. Uma dúvida muito comum do aluno. Carlão, eu nunca sei se ele está pedindo x do vértice ou y do vértice. Então, olha para mim. Quem está ao quadrado é o x do vértice. Então, como o x está ao quadrado, então o número de unidades é o x do vértice. Em outras palavras, 40 unidades vai me dar o lucro máximo, que é o y. Ok? Muito bem, Carlos. Então, vou partir para calcular o lucro máximo. Porque se o y é lucro, ele é o y do vértice. E se o x é unidade, ele é o x do vértice. Então vamos calcular o y do vértice. Para isso, menos delta sobre 4a, eu tenho que calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? 80 ao quadrado. Menos 4, que multiplica quem é o a, menos 1. Quem é o c, menos 1.200. 80 ao quadrado é 6.400. Menos com menos, mais com menos, menos. 6.400 menos 4.800 é 1.600. Então, y do vértice menos 1.600 dividido por 4 vezes menos 1. Ou seja, o y do vértice é 400. Então, o que significa isso? Ao produzir 40 unidades, isso me dá um lucro máximo de 400
R$ 1.000, porque o Y é em R$ 1.000. Como aqui é 400, o lucro máximo de R$ 400 mil será atingido quando forem produzidas 40 unidades. Entendi, cara? Se ele produzir o número de unidades para o lucro ser máximo, é o X do vértice, porque X é o número de unidades. E se ele pedir o lucro máximo, é o Y, porque ele está sendo representado no eixo vertical. Perfeito, cara. Então, a alternativa correta é a letra A. O número de unidades produzidas para que o lucro seja máximo é o X do vértice 40, e o valor desse lucro máximo, que é o Y do vértice, em milhares de reais é 400. No entanto, eu vou ampliar a solução dessa questão fazendo uma revisão geral ao longo do que a gente viu na teoria da aula de hoje, tá bom? Então vamos agora primeiramente calcular as raízes. A questão não pediu, porque ele pediu só o lucro máximo e o número de unidades para que o lucro seja máximo, mas eu vou calcular as raízes para a gente completar a questão na íntegra. O x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. B é 80, delta é 1.600, já calculei. Então menos 80 mais ou menos. Raiz de 1.600, 2 zeros sai 1, raiz de 16 é 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Menos 80, vamos pegar primeiro o positivo, mais 40 sobre menos 2. Menos 80 mais 40 é menos 40. Dividido por menos 2, menos com menos, 20. Menos com menos é mais, 40 por 2, 20. E a outra possibilidade é a negativa. Menos 80 menos 40 dá menos 120. Conserva o sinal e soma. Dividido por menos 2. Menos com menos, mais. Então, gente, existem dois valores de x em que o lucro vai ser 0, 0 da função, que são as raízes, 20 e 60. Então, observe que, tendo-se as raízes, você consegue ver o jeitão do gráfico. Só recapitulando, com cavidade para baixo, A negativo, o B corta subindo, B é positivo, o C é menos 1.200, então ele vai cortar lá no negativo, e pelo jeitão do gráfico, realmente teria duas raízes que nós acabamos de calcular, 20 e 60. Beleza, cara. Dá uma retrospectiva sobre a história da simplificação. Então, a nossa função é essa aí, né? Menos x ao quadrado mais 80x menos 1.200. Eu vou mostrar a você que ao simplificar, x do vértice e as raízes não mudam, mas o y do vértice vai ser dividido por 10. Por quê? Porque eu dividi por 10, o que acontecer na simplificação acontece com o y do vértice. Então vamos lá. Se eu dividir essa função por 10, eu estou fazendo só para revisar, tá? Eu terei menos x ao quadrado sobre 10, mais 8x, estou dividindo tudo por 10, menos 120. Então, gente, se você repete, calcula as raízes disso aqui, o x do vértice e o y do vértice, você vai encontrar, gente, a nova função que é essa aqui de baixo, ó. Se você fizer tudo de novo aqui, raízes, x do vértice e y do vértice, você vai encontrar esse outro gráfico que eu fiz aqui, ó, o gráfico dessa função. As raízes e o x do vértice são os mesmos. Vamos ver, gente. 40 continua sendo o x do vértice, ó. Na nova função que é essa aqui, do vermelhinho mais claro, o x do vértice continuou sendo 40. As raízes continuaram sendo 20 e 60. E tudo que se refere ao y foi dividido por 10. Ó. O ponto em que ela corta foi menos 120, ó, dividido por 10. E o y do vértice cai de 400 para 40. Então, percebeu? Simplificar uma função polinomial do segundo grau altera o y do vértice. Então, muito cuidado. Quando você está fazendo questões que pedem valor máximo relativo ao y do vértice, se simplificar, no final, tem que voltar à situação inicial. Explicando melhor. Eu poderia simplificar, sim, desde que no final, aquele número que eu dividi, eu multiplique novamente por 10 para obter o valor correto. Percebeu? Então, segue a dica. Se pedir y do vértice, não simplifique para você não ter o perigo de errar, tá? Embora possa fazer isso. Gostei, cara. E agora nós vamos fazer uma retrospectiva sobre a montagem dessa função. Você já sabe que a função polinomial é essa daí, que foi mostrada. E eu vou agora obter a lei da função de 3 modos distintos, que é o que a gente vai fazer muito a partir do exercício 2. Então, imagine que você queira obter uma função polinomial do segundo grau. O primeiro método é quando ele dá 3 pontos a você. Então, imagine uma questão em que ele deu o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se ele der 3 pontos, você vai resolver através da resolução de um sistema. Você também pode resolver
pela forma fatorada. Você ainda lembra como é a forma fatorada de uma função polinomial de segundo grau? Comecinho da aula. A que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Eu acho A. Então, gente, pela forma fatorada, o objetivo é achar o A. E a forma canônica, que eu sempre vou usar quando ele dá um vértice e um ponto. Só um detalhe, viu, gente? Para a forma fatorada, você precisa conhecer as duas raízes e um ponto qualquer. E para a forma canônica, você necessariamente precisa conhecer o vértice, x do vértice e y do vértice, e um ponto qualquer. Eu vou substituir na forma canônica, como a gente viu, né? A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Em ambos os casos, eu quero determinar A. Então, está aqui a função, que a gente já sabe como é o jeitão dela, né? A lei da função a gente já sabe, e eu vou fazer usando os três métodos. Então, gente, imagine que nessa função que você está vendo no gráfico, eu conheço 3 pontos. Conheço. Atenção, olha aqui para o gráfico que você já conhece. O objetivo é, a partir do gráfico, chegar na função, né? Então, bora. Ponto A, eu peguei 20 e 0. Observe que esse ponto aqui, a raiz 20, é 20 e 0 ponto A. Ponto B, 60 e 0. E o ponto C, 40 e 400. Observe, eu conheço 3 pontos, não importa se é vértice ou raiz. Se eu conheço 3 pontos, a partir deles eu consigo achar a função de segundo grau, substituindo na fórmula y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então vamos substituir, gente. Primeiro ponto, quando x é 20, y é 0. Então vamos lá, se y é 0, x é 20, olha só, substituir. 0 igual a vezes 20 ao quadrado mais b vezes 20 vezes mais c. Ajeitando aqui, vai ficar aqui 400a mais 20b mais c igual a 0. Segundo ponto, 60 e 0. Quando y é 0, x é 60. Então fica 3.600a mais 60b mais c igual a 0. E finalmente o terceiro ponto, 40 e 400. Quando x é 40 e y é 400, ao desenvolver fica isso aqui. Galera, eu vou deixar para você resolver esse sistema quando você conhece 3 pontos, tá bom? Se você resolver o sistema, já que tem 3 equações e 3 incógnitas, você vai ver que A é menos 1, B é 80 e C é menos 1.200, confirmando que esse gráfico é o dessa função. Então, nesse primeiro método, conhecendo esses 3 pontos, substitui em y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, faz um sistema e acha a função. O segundo método seria a forma fatorada, em que você conhece agora as duas raízes e um ponto qualquer. Quais são as raízes de acordo com o gráfico? 20 e 60. E qual é o ponto qualquer? Eu escolhi o vértice, que é um ponto qualquer, x 40 e y 400. Então lá vou eu, ó. Forma fatorada, botar as duas raízes aqui, uma 20 e outra 60. E agora, gente, na forma fatorada, colocando essas raízes, eu vou substituir o ponto 40 e 400. Atenção, o objetivo é achar o A, lembra? Quando x é 40, y é 400. Esse ponto que eu escolhi que é o vértice. Substituindo aqui na forma fatorada, 400 é igual a A, que multiplica. Quanto é o x? 40. 40 menos 20, 40 menos 60. Então aqui fica 400 igual. 40 menos 20 é 20, né? 20A. 40 menos 60 é menos 20. Menos 20 vezes 20 dá menos 400. Então 400 é igual, ó. Lembrando, aqui é 20 e aqui é menos 20. 20 vezes menos 20, menos 400. Então ficou 400 igual a menos 400A. Portanto, gente, A igual a menos 1, né? O menos 400 passa dividindo. Pronto. Quando você acha o A, volta para a forma fatorada. Então, atenção. Quando você conhece duas raízes e um ponto, o objetivo é substituir na forma fatorada e achar o A. Depois que achar o A, você volta para a função colocando as duas raízes 20 e 60. Voltei, ó. Menos 1, que multiplica x menos 20, x menos 60. Se fizer o chuveirinho, chegou na mesma forma. Então, gente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando a você que é possível achar a função polinomial de segundo grau de formas diferentes. Conhecendo 3 pontos é um sistema, conhecendo-se as raízes e um ponto é a forma fatorada. E a última maneira seria a forma canônica, que é quando você conhece o vértice e um ponto. O vértice nós já sabemos que é 40 e 400, e o ponto que eu escolhi foi qual? 20
e 0. Lógico que eu não posso escolher o mesmo ponto do vértice, né? Porque senão não teria como fazer a questão. Eu escolho um outro ponto. Eu escolhi, por exemplo, 20 e 0, poderia ser 60 e 0, e poderia até ser 0 e menos 1.200 aqui embaixo, tá? Então, o ponto que eu escolhi foi 20 e 0. Então, o que é que eu faço? Forma canônica. Conseguiu já gravar? A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. X do vértice é 40, y do vértice é 400. Então, vamos substituir o ponto 20 e 0 na forma canônica, onde eu já coloquei o x do vértice e o y do vértice. Vamos substituir. Quando o y é 0, x é 20. Então, ficou 0 igual a A que multiplica. Ó. No lugar de x, eu boto 20. 20 menos 40 ao quadrado mais 400. Então, devagarinho, 20 menos 40 é menos 20. Ao quadrado dá 400, né? Qualquer número ao quadrado dá positivo. Mais 400. Passei aqui o 400 para o outro lado e dividi. A é menos 1, como a gente já sabia. Pega-se A e o vértice e joga na fórmula canônica para achar a função. Joguei, ó, A menos 1, o vértice 40 e 400. Quando eu desenvolver o trinômio aqui, somar 400, chegamos ao mesmo resultado. Então, olha para mim, gente. A questão já terminou, né? Eu apenas estava fazendo revisões sobre como achar uma função. Dado 3 pontos, faria para um sistema. Dado as duas raízes e um ponto, forma fatorada, e dado o vértice e um ponto, forma canônica. É o que nós vamos utilizar nos exercícios futuros, tá bom? Exercício 1 é tipo uma revisão da teoria, tá legal? Então vamos começar oficialmente os exercícios e eu trago para vocês uma questão realmente muito bonita, questão muito bem bolada, questão número 2. Uma dose de um medicamento é administrada a um paciente por via intravenosa. Enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade de medicamento na corrente sanguínea crescia. Então, enquanto você vai tomando o remédio, a quantidade de medicamento vai crescer. Imediatamente após cessar essa administração, a quantidade do medicamento que atingiu um valor máximo vai começar a diminuir. Um modelo matemático simplificado para avaliar a quantidade Q em miligramas do medicamento na corrente sanguínea T horas após iniciada a administração é dada por uma função polinomial de segundo grau, onde o tempo faz o papel do x e a quantidade faz o papel do y. Então preste atenção, porque aqui se eu posso criar um modelo matemático de uma função polinomial de segundo grau, porque ele disse que a quantidade de medicamento vai aumentando enquanto a dose é administrada e chega uma hora em que ela começa a decrescer. Então eu pergunto a você, a hora em que o medicamento deixou de ser ingerido, você atingiu o valor máximo? Sim, porque a partir daí ele começa a decrescer. Acho que eu entendi, cara. Considerando-se esse modelo, a quantidade em miligramas do medicamento que havia na corrente sanguínea ao ser iniciada a administração da dose e o tempo que durou a administração dessa dose em hora foram respectivamente. Galera, a quantidade inicial é no tempo zero. Toda vida que pedir ao ser iniciado algo é o tempo zero, a quantidade inicial. E o tempo que durou a administração, gente, é aquele que atingiu o valor máximo, né? Porque a partir do momento em que deixou de ser administrado, ele começou a diminuir. Então vamos responder as duas coisas. Primeiro tópico, achar a quantidade no início da administração da dose, tempo igual a 0, e achar o tempo para que a dose atingiu o valor máximo. Seria o x do vértice? Vamos discutir. Considerando a função, né? Menos t ao quadrado mais 7t mais 60, teremos o a é o que está ao lado do x ao quadrado, sendo representado por t, o a é menos 1. O b, Carlos, é o que está ao lado do t, ou seja, o t faz o papel do x, é 7. Lembre que a concavidade é para baixo no a e o b mostra que ele corta subindo, porque o b é positivo. E 60, gente, é o C, é onde corta o eixo Y. E esse ponto é 0 e 60, né? Porque se eu marco em cima do Y, o x é 0. A primeira parte é resolvida facilmente, lembrando que ele quer a quantidade ao ser iniciada a administração. Todo início, t igual a 0. Então, eu vou substituir na função t por 0, já achei a quantidade administrada no início. Substituindo t por 0, né, gente? Menos 0 ao quadrado, mais 7 vezes 0, mais 60. Tudo que tiver 0 aqui desaparece, 60 miligramas, que corresponde ao ponto em que corta o eixo Y. Sim, porque o início é de onde o gráfico está saindo, lá dos 60. Já fiz a primeira parte da questão, a quantidade no início da administração do medicamento.
E agora preste atenção que é muito interessante agora que a gente começa a trabalhar esse negócio de máximos e de mínimos. Você sabe que aqui é máximo, que a concavidade é para baixo, né? O A é negativo. Então, vamos lá ao trecho do enunciado. Enquanto a dose estava sendo administrada, a quantidade do medicamento na corrente sanguínea crescia. Imediatamente após cessar essa administração, a quantidade de medicamento começou a decrescer. Qual a conclusão que eu chego? Que a dose do medicamento deixou de ser administrada no tempo correspondente à quantidade máxima do medicamento na corrente sanguínea. Ou seja, esse tempo vai corresponder ao tempo que dá a quantidade máxima. Como ele quer o tempo, e tempo faz o papel do x, ele quer o x do vértice. Como é que você calcula o x do vértice? Neste caso, t do vértice, menos b sobre 2a. O b é 7 e o a é menos 1. Então fica 7 dividido por menos 2, menos 3,5 com menos, 3,5 horas. Então, gente, no tempo 3,5 horas, atingimos a quantidade máxima do medicamento. Portanto, letra A. Letra A não, né, gente? Letra E. Desculpe, né? Tá errado. Letra E. Eu que tô doido. Letra E. Carro. Dava para construir o gráfico? Dava. Para construir o gráfico, gente, nós precisamos achar as raízes, né? Para achar as raízes, vamos lá. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o B? 7. Quem é o A? Menos 1. Quem é o C? 60. Substituindo o delta, 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, multiplica 60. Aqui dá 49, menos com menos é mais, delta é 289. Eu estou fazendo para você o cálculo das raízes, né? Embora a gente fez muitas vezes em equação de segundo grau. Então, substituindo lá para achar as raízes, menos 7, que é o B, mais ou menos, delta é raiz de 289, 2 vezes menos 1. A raiz de 289, gente, com um pouquinho de esforço é 17, porque 17 vezes 17 dá 289. Você ainda lembra daquela técnica que a gente usou lá em equação de segundo grau? 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400. Como 289 está entre 100 e 400, tenho que pegar um número que termina em 9 na tabuada. 7 vezes 7, 49. Por isso que é 17, porque está entre 10 e 20. Ah, Carla, eu acho que eu lembro da aula anterior. Então, resolvendo aqui, né, gente? A primeira raiz, menos 7 mais 17, 10 por menos 2, menos 5. E a outra raiz, menos 7 por menos 7, menos 24 por menos 2, 12. Então, as raízes são menos 5 e 12, concavidade para baixo, que é o A. O B corta subindo, positivo, e o C é 60. O x do vértice, gente, é 3,5. Se você calcular o y do vértice, não pediu, mas eu poderia calcular, porque ele queria o tempo para a quantidade ser máxima. Observe, ele não pediu a quantidade máxima. Ele pediu o tempo para a quantidade ser máxima. Então, se eu agora encontrar o y do vértice só para achar a quantidade máxima, para o gráfico ficar completinho, é menos delta sobre 4a. 289 dividido por 4 vezes menos 1. Menos com menos é mais. Então, a quantidade máxima que ocorre para o tempo 3,5 valeria 72,25, caso ele tivesse pedido na questão. Ok? Então, vamos agora a uma bateria de questões do nosso querido Enem. Questão número 3. Vamos lá, gente? Está preparado para o Enem? Então, bora comigo. Questão 3. A temperatura T de um forno em graus centígrados ou Celsius é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, ou seja, onde tudo começa no tempo zero, e varia de acordo com a função polinomial do segundo grau. Temperatura, que depende do tempo, que faz o papel do y, é menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. Com esse tempo, que faz o papel do x, está em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Observe que a temperatura é T maiúsculo. Ele quer saber qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta. Galera, a porta vai ser aberta num tempo em que a temperatura é de 39. Ora, você sabe que temperatura é T, então nós vamos achar o tempo. Ah, professor, entendi. Como a temperatura depende do tempo e ele deu a temperatura, eu consigo achar o tempo. Então, bora substituir a temperatura para achar o tempo. 39 é igual a menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. Menos t ao quadrado sobre 4, passei para o primeiro membro. E o 39 para o segundo membro. Então, t ao quadrado sobre 4 é 361. Passo 4 multiplicando,
t ao quadrado é 361 vezes 4, t ao quadrado é 1444. Então é a raiz de 1444. Carlos, eu estou sem calculadora, o que é que eu faço? Vamos usar aquele método que a gente aprendeu lá em equação de segundo grau, né, gente? Para utilizar aquele método, lembre, você pega os números de rombo. Você quer encontrar a raiz de 1444, então bora comigo. Você começa com 10, ó. 10 ao quadrado é quanto? 100. 20 ao quadrado é quanto? 400. 30 ao quadrado é 900. Não chegou ainda em 1444, né? 40 ao quadrado, 1600. Está aqui, gente, ó. 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1600. Então, como é a raiz de 1444, eu tenho que pegar um número entre 30 e 40, que quando elevar ao quadrado termina em 4. Na tabuada, ou é o 2, porque 2 vezes 2 é 4, ou é o... Qual é o outro que termina em 4? Ah, é o 8. 8 vezes 8, 64. Então, há duas possibilidades por tempo. Ou é 32, porque terminando em 2, 2 ao quadrado é 4, termina em 4. Ou é 8, porque 8 ao quadrado é 64, termina em 4. Ou é 32 ou é 38. Como 1444 está mais perto de 1600 do que de 900, vai ser 38, né, gente? Mas você pode testar. 38 vezes 38, realmente 1444, letra D. Questão do Enem, tá bom? Tá aí, letra D, 38. Vamos à quarta questão, mais uma questão de função polinomial do segundo grau do Enem. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Parábola, função de segundo grau, conforme mostra a figura. Então, dá uma olhadinha aí na figura, gente. Você tem aqui um ponto C. E tem aqui, gente, a situação em que isso aqui é o vértice, né? Cortou o eixo x em apenas um ponto. Beleza. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dado pela lei 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Onde c, como já sabemos, é a medida da altura do líquido contido na taça, que é onde cortou o eixo y, né? Em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura, cadê o ponto V na figura? Que é o vértice, está aqui, gente, está vendo? Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, que é localizado sobre o eixo X. Nessas condições, ele quer saber qual é o C, né? Ele quer saber a altura do líquido contido na taça. Então, gente, para fazer a questão, vamos observar com muito cuidado o gráfico, eu já sei que o delta é zero. Por quê, professor? Porque toda vida que o vértice está no eixo X, o delta é zero, porque só tem uma raiz, é raiz dupla. Não esqueça disso, gente. Se o vértice está em cima do eixo X, delta é zero. Então, como eu já tenho o A, que é 3 meios, já tenho o B, que é menos 6, e o C é o que eu quero, vou fazer delta igual a zero. Mas delta é B ao quadrado menos 4AC, igual a zero. Quem é B? Menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Quem é A? 3 meios. Então, bora. Menos 6 ao quadrado é 36. Aqui, gente, 4 vezes 3 é 12, por 2 dá 6. 36 menos 6, 6. 6 vezes C igual a 0. Passa menos 6C para o outro lado, C igual a 6. O C é onde corta o eixo Y. É a resposta, portanto, letra E. Carro, questão top, viu? Gostei. Mais uma questão nessa bateria de questões do Enem de função polinomial do segundo grau. Vamos à nossa quinta questão. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial de grau menor que 3. Então, é uma função ou é de grau 1, que é a função polinomial do primeiro grau, ou é de grau 2, que é uma função polinomial do segundo grau. Para alterar as notas x da prova para as notas y igual a fx da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0. A nota 10 permanece 10. A nota 5 passou a ser 6. Então, observe, gente, que é como se eu tivesse 3 pontos entre a posição inicial, ou seja, a correção inicial e a correção final. Então, em outras palavras, ele quer criar uma função a partir de informações das notas dos alunos. Se é um 0, continua 0. Se é um 10, permanece 10. E se é um 5, passa a ser 6. A expressão da função a ser utilizada pelo professor é: observe que só nas letras D e E é uma função polinomial do primeiro grau. Mas a gente vai apostar na do segundo grau porque eu tenho 3 pontos, né? Caracterizando possivelmente uma função polinomial do segundo grau. A primeira coisa que eu tenho que entender, gente, é que existe um domínio da função. Por quê? Porque é entre 0 e 10 e que os alunos podem tirar. E o seu contradomínio também é 0 e 10.
Porque as notas iniciais têm que estar entre 0 e 10 e as novas notas têm que estar entre 0 e 10. É apenas uma informação complementar. E a lei de formação que eu vou escolher é uma função polinomial de segundo grau. Se não for, aí recai para uma do primeiro grau, tá bom? Então, quais são os dados? Para x igual a 0, o y é 0. Ou seja, o x é as notas iniciais e o y são as novas notas que eu vou ter. Ou seja, eu vou descobrir uma função que converte notas anteriores, que é o x, para as novas notas, que é o y. Então, quando o x é 0, o y é 0. Vou substituir na função. Ó. Y é a mesma coisa de f de 0, você sabe, né? Quando é 0, x é 0. Então, 0 é igual a a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Quando o x é 5, nota anterior, a nova nota é 6. Então, para x igual a 5, a nova nota é 6. Quando y for 6, x é 5. Lá vou eu, substituindo aqui. Ó. 6 igual a a, que multiplica 5 ao quadrado, mais b vezes 5 mais c. E quando x é 10, a nota anterior, a nova nota também vai ser 10. Substituindo na nova função que eu quero. Mais uma vez, eu quero transformar as notas anteriores, que é x, nas novas notas, que é y. Ele quer estabelecer uma relação, uma função entre elas. Então, quando y é 10, x é 10, bora. 10 igual a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes 10 mais c. Galera, da primeira equação de cara, c é 0. Porque, como isso aqui tudo é 0, c é 0, já descobri o c. Na segunda expressão, vou ajeitar, tá? 5 ao quadrado é 25, e aqui fica 5b. 25a mais 5b, e aqui é 6. Ó. E na terceira expressão, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes a, mais 10 vezes b. Ó. Lembre que c é 0, isso aqui vai dar 10. Então, gente, como eu já conheço c, parece que agora eu vou resolver um sistema 2x2, que já tivemos uma aula sobre isso, para achar a e b. Vamos fazer esse sistema? 25a mais 5b é 6, 100a mais 10b igual a 10. Galera, o que é que eu vou fazer aqui? Eu poderia eliminar o a ou b. O que foi que eu fiz? Eu escolhi eliminar o b. Para isso, o que é que eu vou fazer, Carlos? Eu vou dividir por 10 a segunda expressão aqui, tá? Por que eu dividi por 10, gente? Para simplificar isso aqui, né? Então, 100A dividido por 10 dá 10A, 10B dividido por 10 dá B e 10 dividido por 10 dá 1. Eu ainda não consegui eliminar o B, né? Então, o que é que eu vou fazer? Nessa segunda expressão aqui, eu vou multiplicar agora por menos 5 essa expressão aqui de baixo. Ó. 10 vezes menos 5 dá menos 50A, B vezes menos 5 dá menos 5B, e 1 vezes menos 5 dá menos 5, tá? Então, eu dividi por 10 a primeira, veio para cá, e depois eu multipliquei por menos 5. Então, fazendo isso, né, gente? 10 vezes menos 5 dá menos 50A, B vezes menos 5, menos 5B, e 1 vezes menos 5, menos 5. Observe que dessa forma eu consigo eliminar B, ó. Mais 5B, menos 5B. 25A menos 50A, conserva o sinal do maior e subtrai, menos 25A. E 6 mais menos 5 dá 1. Então, achei A, menos 1 sobre 25. Tendo encontrado A, eu posso substituir em qualquer uma dessas expressões. Eu escolhi essa daqui, gente, ó, que é mais simples. Ó, 10A mais B igual a 1. Então, bora, A, né? Menos 1 sobre 25. 10 que multiplica menos 1 sobre 25 mais B igual a 1. Isso aqui vai me dar o quê? Ó? O que é que eu fiz aqui com 25? Eu passei para o outro lado, 25, porque ele está dividindo aqui. Na realidade, gente, eu nem fiz isso. Sabe o que foi que eu fiz? Eu multipliquei tudo por 25. Eu não posso passar esse 25. Olha a bobeira. Eu multipliquei tudo por 25, eu poderia ter tirado o mínimo. Então, eu multipliquei tudo por 25. Ó. Multiplicando tudo por 25, 25 corta 25, ficou menos 10. B vezes 25 ficou 25B. E 1 vezes 25 ficou 25. Repetindo, eu não posso passar o 25. Eu resolvi multiplicar tudo por 25. Ou tiro o mínimo, dá no mesmo. Então, menos 10 mais 25B igual a 25. Esse menos 10 passa para o outro lado, mais 10. Então, 25B é 35. B é 35 sobre 25, dividindo por 5, B dá 7 sobre 5. Então, C é 0, A é menos 1 sobre 25 e B é 7 sobre 5. Achei a função polinomial de segundo grau. Ó. A, menos 1 sobre 25, B, 7 sobre 5 e C é 0. Então, está aí a resposta, letra A. Você pode testar se é essa mesmo. Quando você substitui x por 0, vê se isso aqui dá 0. Quando você substitui x por 10, vê se isso aqui dá 10. E quando você substitui x por 5, vê se isso dá 6. Se for, está correta, letra A, a resposta. Beleza? Mais uma questão do Enem
questão número 6. Então vamos a ela. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH, dado por menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Então veja, a temperatura é em graus Celsius e o H é as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E neste momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalo de temperaturas em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, se a temperatura tiver menor que zero, ela é chamada de muito baixa. Entre 0 e 17, baixa. E por aí por diante. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior dessa estufa está classificada como. Então, questão de interpretação, e eu vou discutir com vocês a partir do enunciado. Pede-se, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura do interior da estufa está classificada como. E mais à frente ele diz que isso vai ocorrer, ou seja, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, gente, a temperatura máxima ocorre quando o número de bactérias é o maior possível. Dessa forma, basta determinar a temperatura máxima, porque achando a temperatura máxima, eu encontro exatamente a condição para que o número de bactérias seja o máximo possível. A temperatura máxima, gente, é o Y do vértice. Por quê? Porque H é a hora do dia. Então, para achar a temperatura máxima, eu vou ter que achar o Y do vértice, ele está sozinho. Tudo que está sozinho, gente, é o Y numa função polinomial de segundo grau. Sendo que A é menos 1, né? Na nossa função, o H faz o papel do X, o B é 22 ao lado do H e o C é menos 85. Vamos achar a temperatura máxima, o Y do vértice, e aí eu obtenho a condição para o número de bactérias ser o máximo possível. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. B é 22, né? 22 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, menos 85. 22 ao quadrado é 484. Menos com menos é mais com menos, dá menos. 484 menos 344 dá 144. Vamos achar o Y do vértice, cara, que é a temperatura máxima. Menos delta sobre 4A. O delta é 144, A é menos 1, então 144 por menos 4, menos com menos, 36. Então, gente, quando a temperatura é máxima, o número de bactérias é máximo. E isso ocorre uma classificação, então, como alta, porque o número de bactérias máximo ocorre quando a temperatura é máxima, e isso ocorre na temperatura de 36, que é o Y do vértice. Portanto, classificação alta, letra D de dado. Eu queria fazer o gráfico, pode ser? Só para a gente treinar? Vamos achar as raízes? Bora! Cálculo do vértice, menos B sobre 2A, x do vértice, né? Deu 11. Então, gente, lembre que o x do vértice é a hora do dia para a temperatura ser máxima. A temperatura foi máxima, que é o y do vértice, e isso ocorreria para o x do vértice. Ou seja, h, que é a hora, ocorreria para 11 horas. Mas não foi isso que pediu na questão. As raízes, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. b é 22, o delta é 144, substituir aqui, ó, menos 22, mais ou menos, raiz de 144 é 12. Dividido por menos 2. As duas raízes, primeira positiva, menos 22 mais 12 dividido por menos 2. Aqui vai dar menos 10 por menos 2 dá 5. Aqui dá menos 34 por menos 2 dá 17. Então, as duas raízes é 5 e 17. Eis o gráfico, né? 11 horas é a hora do dia, que é o x do vértice, em que a temperatura é máxima, que é o que a questão pediu. E as duas raízes são as horas em que a temperatura atinge o valor zero, 5 e 17. Observação. O C é onde corta, o B é positivo, né? Porque o B é 22, cortou subindo, e o A negativo. Perfeito? Muito bem, Carlos. Excepcional questão, Fundação Getúlio Vargas. Vamos a ela. O índice de Angstrom, IA, usado para alerta de riscos de incêndio, é uma função da umidade relativa do ar, U em porcentagem, e da temperatura do ar em graus Celsius. E o índice é calculado pela fórmula índice de Angstrom
é igual à umidade relativa do ar dividido por 20, mais 27 menos a temperatura em graus Celsius dividido por 10. E sua interpretação é feita por meio da tabela a seguir. Os valores de A seguem. Se for maior que 4, a condição de ocorrência do incêndio é improvável, até o IA menor ou igual a 1 é muito provável. A temperatura em graus Celsius ao longo das horas de um dia variou de acordo com a função Tx igual a menos 0,2x ao quadrado mais 4,8x, sendo x a hora do dia. Então, observe que essa temperatura que está lá no índice de Angstrom depende da hora do dia, sendo 0 meia-noite e 24 à meia-noite do outro dia. Então, a temperatura depende da hora do dia. No horário da temperatura máxima desse dia, a umidade relativa do ar é 35 graus Celsius. Então, gente, na hora em que a temperatura é máxima, a umidade relativa do ar vai ser 35%, ou seja, o U 35, de acordo com a informação. De acordo com a interpretação do índice de Angstrom, neste horário, a condição de ocorrência do incêndio era. Veja a semelhança dessa questão com a questão anterior, questão do Enem. Muito bem, calma. Para resolver a questão, vamos com muita calma. Você interpretou direitinho o enunciado? Então, vou dar um tempinho para você ir lá para o enunciado e saber se você observou os detalhes. A temperatura em função da hora é dada por uma função polinomial de segundo grau. Ele fala em temperatura máxima, gente. Então, pergunta a você, se ele quer a temperatura máxima, é o x do vértice ou é o y do vértice? Ah, é o x do vértice. Não, gente. O valor da temperatura máxima é o y do vértice porque está sozinho. Se ele pedisse a hora para a temperatura ser máxima, repetindo, se ele pedisse a hora para a temperatura ser máxima, seria o x do vértice. Como ele quer a temperatura máxima, eu vou usar o y do vértice. Então, y do vértice menos delta sobre 4a. A função polinomial é essa, o a é menos 0,2, a negativo, por isso que é máximo, o b é 4,8, está aqui. E o c é 0, porque aqui não tem c. Então, fazendo delta, b ao quadrado menos 4ac, 4,8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 0,2 vezes 0. Tudo isso aqui dá 0, né? Porque qualquer coisa vezes 0 é 0. 4,8 ao quadrado é o meu delta. Observe que eu não preciso fazer 4,8 ao quadrado, tá certo? Poderia fazer, mas não precisa. A temperatura máxima é o y do vértice, menos delta sobre 4a. Mas o delta é 4,8 ao quadrado. 4 vezes menos 0,2. Aí você me diz, mas Carlos, por que você não faz 4,8 ao quadrado? Você vai ter a resposta agora. 4,8 ao quadrado é 4,8 vezes 4,8. E aqui embaixo dá menos 0,8. Olha como é muito mais fácil fazer 4,8 dividido por 0,8 do que multiplicar 4,8 por 4,8 e depois dividir por 0,8. Ah, cara, entendi, que massa. Então você vai dividir 4,8 por 0,8 que dá 6. Menos com menos é mais. 4,8 vezes 6, a temperatura máxima vale 28,8 graus Celsius. Mas o que é que isso tem a ver com a questão? O índice de Angstrom ocorre para a temperatura máxima, não é isso? Então, o índice de Angstrom, nas condições da temperatura máxima, que é o que pede no enunciado, é calculado por uma fórmula que ele deu no início da questão. Então, você usou a função polinomial de segundo grau para achar a temperatura máxima. E com ela, substituir uma outra fórmula, olha que questão massa, hein? O índice de Angstrom. Então vamos lá, foi dada a umidade relativa do ar já em porcentagem, ele já disse que é para usar 35 em porcentagem, não precisa dividir por 100. E a temperatura 28,8. Substituindo na fórmula, 35 sobre 20, mais 27 menos 28,8 sobre 10. 35 sobre 20 é 1,75, né, gente? 27 menos 28,8 é menos 1,8. Por 10, menos 0,18. Então, 1,75 menos 0,18 dá 1,57. Está aí, 1,57, de acordo com a nossa tabela, que questão maravilhosa, a condição de ocorrência do incêndio vai ser provável. E aí temos a letra D. Ei, gente, anote aí, questão top, carimba que é top. Eita. Galera, questão de altíssima incidência em Enem. Gente, eu preciso que você entenda essa questão. Um túnel de largura 8 metros, tem a forma de uma parábola representada pela equação. De cara o B é 0, por quê? Porque o vértice da parábola cortou o eixo Y, então confirmou, B é 0 mesmo. Se o vértice está em cima do eixo Y, anote aí, B é 0, nunca esqueça disso. Vértice em cima do eixo Y, o B já é 0, por isso que ele nem apareceu aqui.
onde A e C pertencem aos reais conforme a figura. Então vamos dar uma rápida olhada na questão, né? A gente está vendo que tem aqui 8 metros, 4 metros. Então isso aqui é um túnel, né, gente? Ah, tá aqui a largura do túnel, 8 metros. Muito bem, cara. Analisando essa figura, é correto afirmar que a distância entre O e P vale. Ele quer a distância, gente, de O para P. Você concorda que ele quer o C? Sim, porque P é onde corta o eixo Y. Então, em outras palavras, ele quer o C na função polinomial do segundo grau. Galera, existe mais de um jeito de fazer essa questão. Mais de um jeito. Eu resolvi fazer pela forma fatorada, tá bom? Por quê? Porque eu conheço duas raízes. Acompanhe comigo. Perceba que as raízes serão 4 menos 4. Carlos, quando você coloca o eixo Y e o eixo X, e ele diz que isso aqui é 8, então você vai ter 4 para a direita e 4 para a esquerda. Então esse ponto aqui é 4 e 0, 4 é uma das raízes, e esse outro é menos 4 e 0, menos 4 é a outra raiz. Então veja, eu vou usar a forma fatorada porque eu conheço as duas raízes, mas é opcional, eu poderia fazer de outro jeito. Vou deixar para você pensar em casa. Então uma das raízes é 4 e a outra é menos 4, tá? E eu também preciso, gente, para fazer pela forma fatorada de um ponto. E esse ponto dá para ver qual é aqui, ó. Observe, como aqui é 4 metros de C para D, daqui para cá é a metade, que é 2. E a altura aqui é 4. Então veja, esse ponto N de navio vai ser x2, porque ó, se de C de caça para D de dado é 4, de O de ovo para D de dado é 2. E a altura aqui, ó, você está vendo daqui para cá é 4. Então esse ponto é 2 e 4. Então eu posso usar a forma fatorada porque eu conheço as duas raízes, menos 4 e 4, e conheço um ponto, que é esse ponto aqui que eu estou escolhendo, 2 e 4. Substituindo na forma fatorada, como a gente já viu no exercício 1, y é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. x1 e x2 são as raízes, e x2, y é 4, é o ponto. O objetivo é sempre achar o a, né? Então, quando x é 2, y é 4. E as raízes 4 e menos 4. Então, ficou y é 4, a que multiplica 2 menos 4, 2 menos, cuidado, porque a outra raiz é menos 4. A primeira raiz eu chamei de 4 e a outra de menos 4. Tanto faz. Então, 2 menos o menos 4 dá 6. 2 menos 4 é menos 2. Então, 4 é igual a que multiplica menos 12, né? Isolando o a, cuidado, isso não dá menos 3, viu, gente? Porque o menos 12 passa dividindo. 4 por menos 12 simplificando, achei o a. Na hora que você acha o a, você volta para a forma fatorada e substitui as raízes, achou a função. De novo, substituindo o a na forma fatorada. Aliás, eu poderia ter feito isso, mas aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente voltei para a função. É opcional. Como eu achei o a e eu já tinha a função, mas eu poderia ter voltado para a forma fatorada, tá, gente? Eu resolvi substituir na própria função, ó, ax ao quadrado mais c. Aquela observação do b igual a 0, né? Que a gente já sabia que b era 0. Então, voltei para a função, porque o a é menos 1/3. Aí voltei para a função original. E o ponto que é dado é 2 e 4. Então, se eu substituir aqui o a por menos 1/3 que eu já achei, e o ponto que eu conheço que é 2 e 4, ó, quando x é 2, y é 4, eu já acho de cara o c. De fato, cara. Você poderia ter voltado para a função da forma fatorada ou substituir na própria função aqui que foi dada no enunciado, onde achando a e tendo x e y, você acha o c. Gostei, cara. 4 é igual a menos 1/3, quem é o x? 2. 2 ao quadrado, mais c. 4 é igual, 2 ao quadrado é 4, vezes menos 1 sobre 3, menos 4/3. E agora o que foi que eu fiz, gente? Eu multipliquei tudo por 3. Atenção, eu não posso passar esse 3 multiplicando, porque tem um mais aqui. Então eu resolvi, poderia ter tirado o mínimo, mas multipliquei tudo por 3. Quando eu multiplico tudo por 3, 4 vezes 3 é 12, 3 corta com 3, ficou menos 4, e c vezes 3, 3c. Passa menos 4 para lá, 16 é igual a 3c. Achei o c. E o c é exatamente a distância OP, porque é onde corta o eixo y. Então, 16 sobre 3 é a resposta. Portanto, a função sendo menos 1/3 de x ao quadrado mais 16 sobre 3, o c está aqui, que é o ponto onde corta o eixo y. Daí, letra B de bola. No entanto, eu disse a vocês que existiria uma outra maneira de fazer sem ser pela forma fatorada. Eu vou mostrar para você essa outra maneira, porque eu estou dando opções de resoluções a você na aula de hoje. Então, a outra maneira de fazer seria através de sistema. Ó.
Já que eu sei que a função é ax ao quadrado mais c, eu peguei aqui o ponto N, 2 e 4, esse mesmo ponto que eu peguei, e peguei um outro ponto, por exemplo, 4 e 0. Então, como eu tenho duas incógnitas A e C, já que B é 0, eu posso fazer um sistema de duas equações e duas incógnitas. Uma outra maneira de fazer. Então, substituindo na função polinomial que foi dada, quando y é 4, x é 2. Ó, substituir aqui. 4 é igual a que multiplica 2 ao quadrado mais c. Então, 4a mais c é igual a 4. E quando x é 0, y é 4. Então, ó, quando y é 0, x é 4, 16a mais c é igual a 0. Galera, esse sistema ficou fácil. Eu posso fazer o quê? Eu posso subtrair a segunda da primeira, como eu fiz muito em função polinomial do primeiro grau. Ao subtrair, aqui fica 12a. E aqui 0 menos 4 menos 4. Achei o a, menos 4 sobre 12, menos 1/3. Achando a, eu posso substituir na primeira ou na segunda. Substituir na primeira, ó, 4a mais c igual a 4. Como a é menos 1/3, né? Passando agora menos 4/3 para o outro lado, 4 mais 4/3, tirou o mínimo, 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12, 3 por 3, 1 vezes 4, 4, 16 sobre 3, uma outra maneira de fazer. Olha para mim, qual a que você gostou? A forma fatorada, onde você tinha as raízes e um ponto para achar o a e voltar para a função, ou um sistema? Entendeu? Muito bem, Carlos. Então, realmente confirmou a letra B. E olha aí uma questão do Enem, que é muito, mas muito parecida com a questão número 8. É a questão 9. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola em mesmas dimensões. Observe que é o mesmo túnel que tem um arco de parábola. É a mesma figura da questão anterior. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, ou seja, sobre o túnel, a boca do túnel, como digamos assim, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da palavra como eixo vertical. Então ele pega mesmo no meio, né, pegando o vértice. Obteve a seguinte equação para a parábola, ou seja, uma função polinomial de segundo grau, y igual a 9 menos x ao quadrado. Esse aí é o arco do túnel, a parábola que forma a boca do túnel, onde x e y estão em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente a base do túnel e a altura da entrada do túnel. Então preste atenção. Ele está dizendo que a área sobre a parábola é 2/3 da área de um retângulo que tem base como a base do túnel e a altura total até o ponto mais alto. Qual é a área da parte frontal da tampa do concreto em metros quadrados? Então é uma questão que você precisa agora pausar o vídeo, se você não estiver assistindo nossa aula ao vivo, tentar construir primeiro a parábola, que é o arco do túnel, e depois ver como é esse retângulo. Tempinho para você. Então vamos lá. A parábola, eu primeiro vou construir a parábola, né? A gente sabe que ela é 9 menos x ao quadrado, onde aqui eu já vejo algumas coisas. O coeficiente de x ao quadrado é menos 1, então a concavidade é para baixo. O b é 0, eu já sei que é o vértice no eixo y. O c é 9, que vai ser exatamente a altura do túnel, né? 9, que é o c, onde corta o eixo y. Então, para desenhar essa parábola, eu vou achar as raízes primeiro. Então, as raízes de uma função polinomial do segundo grau incompleta, a gente já viu em equação do segundo grau, eu faço assim, ó, passo 9 para o outro lado, x ao quadrado é 9. O número ao quadrado que dá 9 é mais ou menos a raiz de 9. Então, ou vai ser 3 ou menos 3. Achei as raízes, tem o a, tem o b e tem o c. Você concorda que a parábola é assim? A, Carlos, menos 3 e 3 são as raízes. O A é negativo, com cavidade para baixo, e o C é 9. Então, gente, esse vermelho aqui é a boca do túnel, igualzinho à questão anterior, tá certo? E o que seria esse azul, Carlos? Lembra do tempinho que você era para copiar? De acordo com o enunciado, a área sob a parábola, ou seja, a área que corresponde à boca do túnel, essa aqui que eu estou passando o mouse, gente, é 2/3 da área do retângulo azul. E lembre que o retângulo tem como base a boca do túnel, ou seja, a distância entre as duas raízes,
e a altura, que é o vértice aqui. Então quer dizer, gente, que a área sob a parábola vermelha é 2/3 da área do retângulo azul, que ele é maior, né? Porque ele pega a base e a altura toda. Então a área sobre a parábola é 2/3 da área desse retângulo aqui. Calculando então a área da parábola, que é o que pede, é 2/3 da área do retângulo. De base 6, porque de menos 3 a 3, pega 3 para cá e 3 para cá, e altura 9. 6 vezes 9 é 54, 2/3 de 54, 2 vezes 54 é 108 por 3, 36 metros quadrados. Você viu que é Enem? Criativo, né? Letra C. Questão número 10, questão agora da EPICAR, pessoal das escolas militares. Mais uma questão que tem mais de uma maneira de fazer, como a questão número 8, que a gente viu agora há pouco. Então eu vou escolher uma das opções e vou deixar você ter outras maneiras de fazer. Uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observado, perceba-se a forma de uma parábola. Então, está vendo aí, gente, o arco da parábola? Vamos observar com muita atenção a questão. Aqui tem 900 metros, a altura total aqui é 280, a altura do vértice da parábola para o chão é 30 metros. Entendi, cara. Será possível alcançar a maior altura, 280 metros do solo, em dois pontos dessa curva, que estão 900 metros um do outro, como a gente já discutiu. E a descida atingirá o ponto mais baixo da curva, que é o vértice, a 30 metros do solo, como se vê na figura. Ele quer saber, gente, qual é a distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 3, quando esses centros estiverem a 70 metros do solo. Então, Carlos, ele quer a distância entre a roda dianteira do carrinho 1 e a roda traseira do carrinho 3, quando eles estiverem a 70 metros do solo. Então, gente, eu fiz um resumozinho aqui da questão, tá? Então, olha só, a criatividade dessa questão é a seguinte. A opção de escolher onde está o eixo X e o eixo Y. Então, o que foi que eu pensei na solução da questão? Eu vou colocar a origem exatamente no vértice da parábola. Isso vai facilitar algumas coisas para mim, como você vai ver. Eu poderia ter botado o eixo X no solo, sim, mas na hora que eu coloco a origem dos eixos X e Y no vértice da parábola, algumas coisas vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu já descubro, por exemplo, que o C é 0, ponto 0 e 0, que é onde corta o eixo da parábola. Então, na hora em que eu faço a escolha, que é opcional, de colocar o eixo X aqui e o eixo Y aqui, eu percebo, gente, que a distância 280, tomando como referência o 0 do 30, vai ser só 250. Mais uma vez, eu escolhi adotar o eixo X no vértice e o eixo Y a partir daqui. Então, essa altura de 280, na realidade, é 250, porque esses 30 ficou para baixo aqui. 280 menos 30, 250. E uma outra coisa interessante é que eu consigo descobrir que esse ponto aqui, ó, esse ponto A, vai estar 450 à esquerda, porque na hora em que eu botei aqui no meio, botou 450 para a esquerda, como na questão 8, e 450 para a direita. Então, o ponto A é menos 450 e a altura dele é 250, aqui, ó, e o outro ponto B, 450 e 250. Então, eu tenho os pontos A, que está nessa extremidade esquerda, o ponto B, que está na direita, e o ponto C, que é o vértice 0 e 0. O que é preciso fazer, gente? Eu conheço o vértice da parábola, 0 e 0, e conheço o ponto. Então, eu consigo descobrir a função polinomial de segundo grau. O vértice é 0 e 0. Se o vértice é 0 e 0, qual a fórmula canônica? Pessoal, por que é que o vértice é 0 e 0? Porque na hora que eu fiz essa escolha, o meu vértice passou, x do vértice é 0 e y do vértice é 0, porque ele está na origem. Feita essa escolha, eu vou para a fórmula canônica, né? Opcional. A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, como y do vértice é 0 e x do vértice é 0, isso zera e isso zera. Então, a parábola fica y igual a ax ao quadrado. Beleza. Então, essa é a função polinomial do segundo grau. Até porque, né, gente? Se o C é 0, B também é 0. Porque quando o vértice está em cima do eixo y, B é 0. Então, de cara, eu já podia ter visto isso sem fazer pela fórmula canônica.
C é 0, é onde corta o eixo Y, e B é 0, porque lembre, quando o vértice está em cima do eixo Y, B é 0. Então, cara, eu já podia ter botado direto que Y é igual a AX ao quadrado. Parabéns, você nem precisou da fórmula canônica. Então, o ponto que ele deu, gente, é 450 e 250. Eu poderia ter escolhido o ponto A ou o ponto B. Como aqui é positivo, fica mais fácil, né? 450 e 250. Substituindo, então, x por 450 e y por 250, lá vou eu. 250 é igual a A, que multiplica 450 ao quadrado. 450 ao quadrado dá 202.500. Tem que fazer, viu, gente? Vezes A igual a 250. Simplificando 250 por 202.500, eu faço uma tentativa bem legal, gente. Será que 202.500 divide 250? Faz um teste aí. Divida em cima por 250 e embaixo por 250. Por incrível que pareça, 202.500 divide 250. Eu sugiro que você sempre faça esse teste em simplificações. Será que o número de baixo consegue dividir 250? Consegue. Então ele consegue ser simplificado por 250. 250 por 250 dá 1. 202.500 por 250 dá 810. Então achei o A. Se eu achei o A, eu agora volto para a função y igual a x ao quadrado. Essa é a minha função. 1 sobre 810x ao quadrado. Mas a questão não quer isso. A questão quer o quê? Você lembra? A questão quer saber qual é a distância entre a roda dianteira do primeiro carrinho e a roda traseira do segundo carrinho, quando a distância entre eles for 360 metros. Ora, não, desculpe. Quando a distância entre eles for 300. Na realidade não, é quando eles estão a 40 metros, 70 metros do solo, né, gente? Atenção, voltando, 70 metros do solo. Só que 70 metros do solo só dá 40 metros aqui do meu eixo, né? 70 metros, porque não tem 30 aqui para baixo, sobrou 40 aqui para cima. Então, se eu fizer y igual a 40, na função, eu vou achar o x. Atenção, ele não deu os 360, isso aqui já é a solução. Ele deu que estava 70 metros do solo, então isso aqui é 40 metros. Se eu substituir y por 40, 40 é igual a 1 sobre 810 vezes x ao quadrado. Passa 810 multiplicando. X ao quadrado é 40 vezes 810, isso dá 32.400. Raiz de 32.400, mais ou menos, usando aquelas técnicas que a gente já sabe, 2 zeros sai 1, e a raiz de 324, gente, é 18. Então, tenho duas opções por x. Ou x é menos 180 ou x é 180. Isso significa, gente, que o carrinho da roda dianteira está 180 à esquerda, que é menos 180, e o da roda traseira dá 180 à direita. Então, a distância entre eles vai ser 180 do menos 180 até 0 e 180 do 0 até aqui. Ou seja, a distância entre o centro da roda dianteira e traseira vai dar 360 metros, portanto, letra C. Questão que deu trabalho, mas usa toda a teoria que a gente vem desenvolvendo na aula. Brilhantíssima questão 11 agora. O que diz nossa questão número 11? Para abastecer seu estoque, um comerciante comprou um lote de camisetas ao custo de R$16 a unidade. Sabe-se que em um mês, no qual vendeu 40 menos X unidades dessas camisetas, ao preço unitário de X reais, o seu lucro foi máximo. Assim sendo, pela venda de tais camisetas nesse mês, o percentual de aumento repassado aos clientes, calculado sobre o preço unitário que o comerciante pagou na compra do lote, foi de... Galera, é uma questão muito interessante, muito importante para os seus objetivos. Leu com muita atenção? Vamos à solução. Sabemos que o lucro total é o produto do lucro de cada unidade, que é a diferença entre o preço da venda e o preço do custo pela quantidade vendida. Professor, não entendi não. Galera, para você achar o lucro total da venda da camisa, você tem que achar o lucro de cada unidade multiplicado pela quantidade vendida. Ora, o lucro de cada unidade é a diferença entre o preço de venda e o custo. Então, o lucro unitário é preço de venda é X e o custo é 16. E a quantidade vendida foi dado no enunciado da questão, gente. É 40 menos X. Isso foi dado no enunciado da questão. Então, o lucro vai ser o lucro total, a multiplicação do lucro unitário pela quantidade vendida. Vamos fazer aqui o chuveirinho. X vezes 40, 40x.
x vezes menos x é menos x ao quadrado, menos 16 vezes 40 é menos 640, menos com menos dá mais 16x. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado, 40x com 16x é 56x e aqui menos 640. Já sabemos que A sendo negativo, gente, o lucro é máximo. E esse lucro máximo vai ocorrer para um certo preço de venda X. Mais uma vez, o que é X é o preço de venda e o que é L é o lucro máximo. O que a questão quer? Vamos analisar. A função lucro é essa, já sabemos que o A é menos 1, o B é 56 e o C é menos 640. Galera, o preço de venda para me dar o lucro máximo é X, é o X do vértice. Então eu preciso saber qual o preço de venda que é X que me dá o lucro máximo. A questão não quer o lucro máximo. Atenção, olha o enunciado, ela não quer o lucro máximo. Ela quer saber o preço de venda para o lucro ser máximo. Então é o X do vértice que você tem que calcular. Menos B sobre 2A. B é 56, o A é menos 1. Menos com menos é mais, X do vértice é 28. Então quando eu vender a camiseta por 28, gente, eu tenho um lucro máximo. Então, como o comerciante pagou 16 e o preço de venda para o lucro ser máximo é 28, qual é o lucro que eu vou ter então? 12. Porque o lucro é o preço de venda menos o custo. Ele tem um custo de 16, gente, e está tendo um lucro de 12. Então eu pergunto a você qual foi o percentual do aumento que ele teve. Se você teve um custo de 16 e está lucrando 12, esses 12 é quantos por cento a mais em relação a 16? Então, se o 16 é 100%, 12 é quanto? Que porcentagem é o 12? Que é o lucro. Cruz credo, 16W é igual a 12 vezes 100, 16W é 1.200. Então, gente, passei para o consumidor 75% de aumento, que é o lucro, 12 em relação a 16. Está aí a alternativa B. Uma outra maneira de fazer essa questão, opcional, eu vou mostrar para você agora, tá certo? Nós chegamos a esse ponto logo no início da questão, você lembra? Logo no início da questão, a gente viu que o lucro poderia ser dado por x menos 16, que era exatamente o lucro por unidade vezes a quantidade vendida. Galera, só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou desenvolver a função de segundo grau, eu vou recorrer a uma propriedade que diz o seguinte: quando o produto de duas coisas dá zero, é porque uma delas é zero. Lembra, gente, para achar as raízes aqui, o produto de duas coisas dando zero, porque uma delas é zero. Eu vou usar essa estratégia, né? Então, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Então, eu vou achar primeiro as duas raízes. Vamos conversar sobre isso. Como eu quero as raízes, se eu fizer o lucro igual a zero, x menos 16 é zero, x é 16. Ou 40 menos x é zero, x é 40. Então, gente, as raízes dessa função lucro é 16 e 40. E olha que interessante, gente. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Por quê, professor? Por simetria. Quando você olha para o gráfico, que o gráfico é assim, por quê? Vamos lá. Concavidade para baixo. B é positivo, né? Lá na função lucro. E o C é negativo, lembra? Volta lá para a função. Muito bem, Carlos. Então, x do vértice é a média aritmética das raízes. Média aritmética de 16 e 40, 16 mais 40 sobre 2, 28. Viu? Achei o x do vértice de uma maneira muito rápida. Eu sempre posso fazer isso em questões desse tipo, tá, gente? O x do vértice é 28. Tendo o x do vértice, eu posso agora pegar esse valor de x e substituir aqui para achar o lucro máximo, caso ele pedisse o lucro máximo. Tendo o x do vértice, substituir aqui, ó, 28 menos 16, 40 menos 28. 12 vezes 12 dá 144. Caso pedisse o lucro máximo, seria 144. Uma outra maneira de fazer, tá? E essa outra maneira eu vou utilizar na questão número 12, também uma questão muito interessante. O que é que diz a questão 12? A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Aclorândia a Bienvenuto. A passagem custa R$20. Até aí, tudo bem, gente? Muito bem. E a empresa deseja aumentar o seu preço. No entanto, o departamento de pesquisa estima que a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Então veja, gente, é mais ou menos aqui. Se eu aumento o preço, menos pessoas vão viajar. Nesse caso, qual é o preço da passagem em reais que vai maximizar o faturamento da Sky?
Ele não quer o faturamento máximo, ele quer saber o preço para o faturamento ser máximo. Veja a semelhança com a questão anterior. Vamos à solução. O faturamento em reais da empresa, gente, será o produto da quantidade de passageiros pelo preço da passagem. Respira um pouco, é verdade, gente? Quanto você vai apurar é a quantidade de passageiros pelo preço de cada passagem. Então, se você tiver, por exemplo, 100 passageiros pagando R$10, o faturamento é 100 vezes 10. Na questão, ele já disse, gente, que existe o preço de R$20 e o número de passageiros 2.400. Então, na situação inicial, eu tenho 2.400 passageiros, que eu chamarei de N, pelo preço de cada passageiro, que é 20. Então, na situação inicial, o faturamento em reais é o produto de 2.400 vezes 20. Mas, Carlos, por que você está fazendo isso? Porque eu tenho que entender, gente, como é que essa questão se enquadra em função polinomial de segundo grau. A questão diz claramente que cada aumento de R$1 faz diminuir 20 em 2.400. Então, de novo, na situação inicial, 2.400 passageiros a R$20. Cada vez que eu aumento R$1 no 20, diminui 20 no 2.400. Se eu aumentar R$2 no 20, eu vou diminuir 2 vezes 20 aqui. 2 vezes 20 passageiros. Se eu aumentar R$3 no preço, eu vou diminuir 3 vezes 20 passageiros. Então, observe o que está de amarelo. Aumento de R$2, somou 2, diminuiu 2 vezes 20 passageiros. Aumentou 3, diminuiu 3 vezes 20 passageiros. Se eu aumentar X, vou aumentar X aqui e vou diminuir 20 vezes passageiro X aqui. Carlos, você criou uma função. Criei. A função faturamento é 2.400 menos 20x, que multiplica 20 mais x. Onde x é o aumento que eu dou no preço da passagem. Ao aumentar a passagem de x, o número de passageiros diminui 20 vezes x, que cada aumento de R$1 diminui 20 passageiros. Se eu aumentar x, vai diminuir 20 menos x. Achei a função faturamento. E se você observar, isso é uma função de segundo grau, porque quando eu multiplicar x por x, vai ficar x ao quadrado, né? Tá aí a função de segundo grau desenvolvida. 2.400 menos 20x, que multiplica 20 mais x. Usando o chuveirinho, 2.400 vezes 20, 48.000. 2.400 vezes x, 2.400x. 20x por 20x, menos 400x. Menos com mais dá menos 20x ao quadrado. Ajeitando aqui, menos 20x ao quadrado. 2.400x menos 400x, 2.000x, 48.000. Galera, posso fazer aí x do vértice, y do vértice aí. No entanto, eu vou recorrer ao que eu usei no finalzinho da questão anterior. Legal? O que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com isso aqui e achar as raízes, tá? Então vamos comigo. Para evitarmos cálculos grandes na determinação da raiz, lembramos dessa expressão. Eu já sei que achando as raízes, eu posso fazer aquele lance da média e achar o x do vértice. Ei, Carlos, gostei desse seu jeito de fazer, viu? Achando as raízes, vamos lá. Ou 2.400 menos 20x é 0. Daqui eu tiro que 120 é uma das raízes. Ou 20 mais x é 0, menos 20 é a outra raiz. Como sabemos, tendo-se as duas raízes, o x do vértice é a média das raízes. Show demais, cara. Sempre dá certo. X do vértice é 120 mais menos 20 sobre 2. X do vértice é 50. Muito bem, cara. Substituindo x do vértice por 50 aqui, eu consigo achar o número de passageiros. Porque, veja, o número de passageiros para que o faturamento seja máximo, eu obtenho a partir da determinação do x do vértice. Porque o x do vértice é o que maximiza o faturamento. Ou minimiza, se o A fosse positivo, né? Então, o número de passageiros para que eu tenha o faturamento máximo é 2.400 menos 20x, onde x é o x do vértice. O preço da passagem para o faturamento ser máximo é 20 mais x, onde x é o x do vértice. Então, se eu substituir o valor do x do vértice nessas expressões, eu vou ter o número de passageiros para o faturamento máximo. 2.400 menos 20 vezes 50. Isso dá 1.400. E se eu substituir o x do vértice no preço da passagem, eu vou ter o preço para o faturamento ser máximo. 20 mais 50, R$70. Que foi isso que ele pediu. Caso ele tivesse pedido o faturamento máximo, era só multiplicar 1.400 por 70, 98.000. Então preste atenção, em questões desse tipo ele sempre pode pedir o número de passageiros para o faturamento ser máximo, ele pode pedir o preço da passagem para o faturamento ser máximo, ou ele pode pedir o faturamento máximo.
Como a questão pediu o preço para o faturamento ser máximo, eu tenho letra B, R$ 70. Carro, letra B. Eu poderia construir o gráfico, Carlos? Poderia. Eu vou construir o gráfico a partir da função inicial. O A é menos 20, está aqui, ó, com cavidade para baixo. O B é 2.000, positivo. E o C é 48.000, é onde corta o eixo Y. Galera, A negativo com cavidade para baixo. B positivo, cortou subindo. E C é onde corta o eixo Y, 48.000. Observe que os cálculos já foram feitos, né? Para x igual a 50, que é o x do vértice, o faturamento é máximo. Acabei de calcular agora há pouco, ó. Faturamento máximo, viu que deu 98.000, está aqui no gráfico, 98.000, faturamento ser máximo. Ok? Uma dica para você. Em questões desse tipo, que diz que o aumento do preço faz diminuir o número de passageiros e vice-versa, sempre o gráfico é desse jeito que você está vendo aqui. Sai do negativo, subiu até o máximo e diminuiu. Ok? Gostei, viu, Carlos? Questão número 13, de onde é, hein, Carlos? Questão do Enem. Vamos então a mais uma questão de função polinomial de segundo grau. Carlos, que aula longa, né? É, porque eu quis dar uma ênfase maior nesse assunto. Então vamos ver como é a questão 13. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa. Cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas, colocadas ao acaso em um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Você anotou essa observação? Dessa forma, um participante que coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma: 60 moedas menos 60% de 60, que é 36. 60 menos 36, que daria 24. O vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. Ele quer saber, gente, qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova. Então, galera, para resolver essa questão, vamos com muito cuidado ao enunciado, né? Ele deu um exemplo no enunciado, mas a gente precisa degustar mais. De acordo com o enunciado, a pontuação de cada um seria calculada subtraindo o número de moedas coletadas, digamos x, uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Então, se eu chamar x o número de moedas douradas coletadas, a pontuação seria x menos a porcentagem de x, ou seja, a porcentagem é o número de moedas de x. Em outras palavras, x menos a porcentagem de x relativa a x moedas. Em outras palavras, x menos x sobre 100 de x. Lembre que quando está em porcentagem tem que dividir por 100. Então a pontuação, gente, seria x menos x ao quadrado sobre 100. Essa é a função polinomial do segundo grau. O que a questão quer, gente? O valor máximo de pontos. Então, como isso aqui é uma função polinomial do segundo grau, o A é menos 1 sobre 100 e o B é 1, C é 0. De acordo com o enunciado, o valor máximo de P é o Y do vértice. Porque veja, gente, ele não quer o número de moedas para que a pontuação seja máxima. Ele quer a pontuação máxima. Então, calculando-se aí o delta para poder calcular o Y do vértice, eu vou ter B ao quadrado menos 4AC. B é 1, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica. Quem é A? A é menos 1 sobre 100. E o C é 0. Tudo isso aqui vai dar 0, né, gente? Então, delta é 1. Tendo-se o delta, é só fazer menos delta sobre 4A. Então, isso vai me dar menos. Quem é o delta? É 1. 4, que multiplica, atenção, cuidado, menos 1 sobre 100. Galera, esse 100 que está dividindo, ele passou multiplicando em cima. Então, vai ficar 100 sobre 4. Menos com menos é mais. Então, gente, a pontuação máxima será 25 pontos, letra B de bola. Questão número 14, São Paulo. Um sitiante quer construir, ao lado de um muro retilíneo, 2 viveiros retangulares para a criação de galinhas e patos, sendo que a área destinada aos patos tem que ter 40 metros quadrados a mais que a área destinada às galinhas. Para isso, ele dispõe de 60 metros lineares de uma tela apropriada.
que deverá ser usada para as cercas AB, CD, EF e BF, conforme figura. Está aí a nossa figurinha. Para conseguir a maior área possível para os viveiros, a medida DF deverá ser de... Pause o vídeo, anote tudo e vamos à nossa solução. De acordo com a questão, gente, a área destinada aos patos, P, tem que ser, né? Ele disse isso no enunciado, né? A área destinada aos patos tem que ter 40 metros a mais, 40 metros quadrados a mais que a área das galinhas. Então, vamos chamar a área das galinhas de A, então a dos patos, sendo 40 metros a mais, é A mais 40. Tá certo? Então, o que ele quer na questão, gente, é o cálculo da medida DF, D de dado, F de faca, tá? A medida Y, aqui eu vou chamar de B até F, e a medida X eu vou chamar de A até B. Então, se você observar com muita atenção, de A para B sendo X, C de casa para D de dado é X, E de errado para F de faca é X. E essa medida Y aqui vai de B até F, tá? Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, gente, ele disse que eu tenho 60 metros de tela. Ou seja, ele, em outras palavras, está dando perímetro. Então, se você somar X, mais X, mais X, mais Y, você vai obter quanto aí? 60, né? Então, vamos só ajeitar aí. Se eu fizer X, mais X, mais X, mais Y igual a 60... O que é que eu vou ter aí, gente? Eu vou ter, então, que 3x mais y é igual a 60, passa o 3x para o outro lado, ou seja, eu descubro que essa medida YBF é 60 menos 3x. Claro, por que isso foi importante, gente? Porque tendo y em função de x, eu consigo escrever a área em função de uma só incógnita, que é o x. Vamos mostrar isso, ó. Então, a área total aqui das galinhas e dos patos vai ser A, que é a área das galinhas, mais A mais 40, que é a área dos patos, que é igual a esse retângulo de comprimento Y, que é 60 menos 3x, e largura x. Ou seja, A mais 40 é 60 menos 3x, que é o Y, que é o comprimento, vezes a largura, que é x. A mais A é 2A, né, gente? Desenvolvendo isso aqui, ó, 60 vezes x é 60x, menos 3x vezes x é menos 3x ao quadrado, e esse 40 passa subtraindo aqui. Então, daqui, se eu dividir tudo por 2, para isolar o A, eu vou ter o seguinte, A igual menos 3 meios de x ao quadrado, mais 30x, 60 por 2, menos 20. Então, achei a área em função de x. Função polinomial do segundo grau. A área faz o papel do y e o x faz o papel da medida AB de bola. Muito bem, Carlos. Ele fala em área máxima, né, Carlos? Então, preste atenção. A medida x para a área ser máxima é o x do vértice. Gente, ele não quer necessariamente... Aliás, ele quer a área máxima. Eu poderia até calcular já o y do vértice aí, sabe, gente? Mas como o delta vai ser meio complicado, uma outra maneira da gente fazer é calcular o x do vértice e substituir lá na área máxima. Então, pare um pouquinho aí. Carlos, se eu quiser calcular a área máxima, eu já faria o y do vértice, né? Sim. Mas aí eu vou por um outro caminho, opcional. Eu calculo o x do vértice e substituo aqui, vai me dar a área máxima. Então, sempre o aluno tem essas duas possibilidades. Ou ele calcula a área do máximo direto pelo y do vértice, ou ele pode calcular o x do vértice e substituir na área para achar a área máxima. Eu fui por esse outro caminho por achar que talvez fosse melhor. X do vértice é menos b sobre 2a. Como b é 30 e o a é menos 3 sobre 2, ó, 2 corta 2, menos com menos é mais, vai ficar 30 sobre 3, x do vértice é 10. Aí eu substituí aqui para achar a área máxima, porque se eu tenho x do vértice, ele vai me dar o y do vértice, vai me dar a área máxima. Substituir aqui na função original, menos 3 meios de x ao quadrado, mais 30x menos 200. 10 ao quadrado é 100, 30 vezes 10 vai dar 300 aqui. Então, bora. 3 vezes 100, 300 por 2, 150. Menos 150 mais 300 menos 20. A área máxima é 130 metros quadrados. No entanto, a questão quer saber a medida DF nas condições da área ser máxima. Então, A mais 40 aqui, que é a área destinada aos patos,
vai ser D vezes X. Atenção, eu já achei a área máxima, que é 130, e a partir da área máxima, ele quer que você encontre a medida DF, que é essa medidinha D aqui. Como isso aqui faz parte do triângulo CDEF, eu vou dizer que essa área aqui, A mais 40, será D vezes 10, que é o X, que nós já achamos. Lembra que é o X do vértice? Sim, Carlos, peraí. Então o X do vértice vai me permitir achar a medida X para a área ser máxima. Talvez foi por isso que você achou o X do vértice, né? Ah, Carlos, de fato você teria também que achar o X do vértice. Bem interessante isso. Então A mais 40 é D vezes 10. 130, que foi a área máxima, mais 40 é igual a 10 vezes D. 130 mais 40 é 170, que é igual a 10 vezes D. Então 10D é igual a 170, D é igual a 170 por 10, 17 metros. Então quando D é 17, eu garanto que a área é máxima. Qual é a alternativa correta então, gente? Letra C. E aí, gente, eu acho que você parou para tomar um cafezinho, né? Que aula longa, hein, Carlos? Pois é, gente. Eu quis realmente treinar você muito forte para a função polinomial de segundo grau. Eu tenho certeza que revisando todas as questões, você não terá mais dúvida nesse assunto, tá bom? Então um abraço bem grande para você, até breve.